Talvez vocês não tenham nenhuma ideia, mas para mim é muito temeroso. Eu não consigo celebrar, pois até chegar lá no momento e entrar, não consigo saber qual é a parte da minha vida que não está pronta. Eu estou a buscar o Espírito Santo para me ajudar. É um momento muito sério. Deixa que ninguém fica muito na excitação de poder entrar no céu enquanto que o seu nome não está escrito no livro da vida. O desastre seria estar nesse ministério debaixo da glória e não entrares no céu. Seria um desastre eterno você conhecer que as duas testemunhas de Apocalipse 11 profetizadas na Bíblia, e aliás, com toda a descrição do Antigo Testamento, do Novo Testamento, os guerreiros da glória de Deus estão sobre a face da terra, batendo a terra com tanto flagelo, mas você não estiver pronto para entrar. Ai, que choque! Que choque será para ti, que desastre será para ti ou para mim, se não conseguimos entrar. Escuta aqui. A profecia dos poderosos profetas, que é da guerra nuclear, a Rússia vai abater a Europa com bomba nuclear, os Estados Unidos, está nas notícias hoje. Se você não conseguiu ler as notícias de hoje, eu vou aconselhar a olhar nos jornais em linha e vai ver que a Rússia moveu os comboios que levam as bombas nucleares, moveu para a fronteira na Ucrânia. É muito sério, quer dizer que estamos tão próximos do arrebatamento e eu estou a tremer. Meu Deus, a quem eu devo não paguei, a quem eu guardei no coração e não larguei, o que é que me falta fazer? Como é que eu devo arrumar a minha casa? E como eu devo fazer? É por isso que eu estava a adorar com essa música que diz: nós estamos a lavar as nossas vestes no sangue de Jesus, para se preparar para ir embora, ficar de pé diante do trono. Atenção que essa profecia não é de muito longe para acontecer. Foi profetizada, está acontecendo no momento agora. Mas será que você está tremendo de tal forma que você está preocupado com a sua santidade no Senhor? Será que você já arrumou a sua casa? Já arrumou as suas vestes? Este é o desastre, é que as pessoas às vezes estão muito, não sei que tipo de distração é essa, que tipo de citação é essa, que tipo de mentalidade é esta. Este é o momento de fazer uma análise sucinta, séria. Esse é o momento de não rir. É o momento, o choro é agora, rir é quando você chegar lá. É um momento sério. Olha para todos os aspectos, horizontes da sua vida. E se você não está pronto, ai meu Deus, que desastre. Não haverá repetição, não haverá recurso, não haverá reclamação. Ninguém consegue levar Deus ao tribunal. Ele é o juiz do universo. Determina, assim fez. Com tanto aviso, com tanto alarido, com tanta gritaria, mas mesmo assim você não está pronto. Por quê? Porque você come, bebe, está confortável e pensa que tudo vai bem. Não está, irmão. Aquela comida, em 5 minutos você foi no quarto de banho. Mas o que é isso, essa terra? O que é isso? O que é que existe aqui? O que é que tem aqui de bom? Ainda que eu pudesse te dar a minha casa, vem viver aqui, toma isso, pega tudo que existe, os prédios de São Paulo são para você, pega, é tua herança, gere, pega dinheiro, mercado capital do São Paulo, é para ti.
Pega para ti. É o que é isso? Se alguém está aqui que ainda não conseguiu pesquisar a sua vida, na sua família, sua maneira de viver, sua maneira de ser, esta hora aqui é sério. Hoje, quando eu li que eles estavam a mover os comboios para a fronteira, ai Deus, com bombas nucleares, e todo mundo está a discutir tudo. Todo mundo só está a falar disso. Abra agora New York Times, você vai ver essa notícia. Abra agora Al Jazeera, você vai ver agora. Abra agora Washington Post, você vai ver isso. France 24, você vai. Le Monde, vai ver essa notícia que eu estou a falar. Agora mesmo. Então, isso quer dizer, o fator que vai acelerar isso é que a Ucrânia está a ganhar território muito rapidamente. Será que a retirada estratégica das tropas da Rússia não é para bombardear mesmo a Ucrânia, depois de abater a França, que tem armas nucleares, pronto a abater Londres e abater Estados Unidos? Porque na guerra nuclear, a primeira pessoa a disparar é que tem vantagem. Até quando recuperar, já está tarde. Esse é o segredo da guerra nuclear. Então, isto aqui quer dizer que a igreja não pode estar aqui, ao menos que Deus quer que nós possamos passar um momento de sofrimento intenso para fazer muita gente se converter. Se Deus quiser e proteger a noiva de Cristo, Ele vai fazer isso. Ele é soberano, irmão. É Deus soberano, Ele pode fazer isso e passarmos um momento de Egito, sério, de flagelo e destruição. Estejamos preparados para tudo. Ou o arrebatamento aconteça, ou Deus vai ainda nos fazer 6 meses antes que aconteça, nesse sofrimento, as pessoas vêm em massa a Cristo Jesus. Não sei. Então eu quero lhe avertir. Você que tem mau comportamento em casa, no casamento, você que tem mau comportamento como bispo ou arcebispo ou quem você se chama, qual é o título que for, ser pastor, ser quem, irmão, ainda tens a chance de se arrepender seriamente e mudar. Porque escuta, irmãos, eu vou começar essa mensagem a dizer estas palavras. Assim como toda pessoa que vai casar precisa conhecer a pessoa que vai casar. Toda pessoa precisa conhecer a pessoa que ele vai casar. Conhecer quer dizer, conhece os hábitos, comunga com essa pessoa, anda com essa pessoa, comunicam-se, tem uma relação muito íntima em termos de comunicação, abertura e o resto, se conhecem, se frequentam. Então, isto leva em casamento. Mas olha, você vai casar a Cristo Jesus, você só vem por causa do dinheiro que ele dá, dos bens que ele dá, da saúde que ele dá, das bênçãos que ele pode dar. Você já viu casar uma pessoa que só está interessado nos teus bens, mas em ti não está? Você não vai conseguir casar essa pessoa. Deus também é assim. Deus não vai casar alguém que só vem por interesse daquilo que ele pode dar. Que nem lhe busca em oração, nem lhe evangeliza para as suas almas, não tem relação com Deus. Como é que ele vai te casar? Você pensa que conversão nessa noite aqui, agora, você diz, por causa daquilo da guerra nuclear, deixa eu dar minha vida a Jesus. Não vai dar certo, irmão. Não dá certo. Não é possível. Aconteceu o arrebatamento, você ficou. Porque isto são medidas de emergência pelo medo, não por conversão real. São medidas de emergência porque você não quer ir no inferno, você não quer destruição. Você está com medo, rapaz. Deus não pode casar alguém que não lhe ama. Muitos de vocês, se eu perguntar aqui quem ama Jesus, todo mundo vai levantar as mãos. Ok, são factos verdadeiros para nós vermos. Se você ama Jesus, quantas almas você ganhou no Brasil até agora? Ou lá na Colômbia, ou Peru, quem está me seguindo de Chile ou do México?
ou República Dominicana, quantas almas você ganhou para Cristo? Esse é o primeiro. Segundo, se você ama Jesus, o que você faz para ele? Porque se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Número 3, se você ama Jesus, você estaria ali buscar dia e noite. Quanto tempo você passa na comunhão com Deus? Se você ama Jesus, nós não teríamos 219 pessoas aqui, teríamos mais de 2.000 conexões. É isso que eu estou a dizer. É sério isso. Deus não tem negociação, entendeu? Deus não é amigo de... Não é amigo de inverdade. Deus não é amigo de manipulação. Ele é separado. Ele é a fonte, é a verdade, é a vida. Ele é a fonte de tudo que é sincero, verificável para o seu Espírito Santo. O seu Espírito verifica todas as coisas, até os pensamentos que ainda não chegaram na mente. Declara a Bíblia, até os pensamentos que ainda não interferiram na sua mente, ele conhece a sua origem. Então, se você está aqui a pensar que quando acontecer o arrebatamento você vai entrar, é bom pensar assim. Mas melhor que seja uma realidade naquele dia para ti. Porque se não for, ai Deus, eu acho que você, naquele dia, muita gente vai morrer de coração, ataque cardíaco, naquele dia do arrebatamento. E se você ficou e morre, vai direto no inferno. Vão morrer de ataque cardíaco por decepção. Então, é essencial nós não brincarmos hoje. Yeah. É essencial não brincarmos. Não só é essencial cada um de nós aqui, a sua família, reunir com a sua família, falar com os seus filhos. Feliz é aquele que vai entrar com seus filhos para o reino dos céus. Talvez vocês no Brasil são muito triviais com as coisas. Uma informação dessa para vocês é uma qualquer notícia. Mas eu devo te informar. Ai da tua vida eternamente, se você não for uma pessoa firme, séria, sincera, e fizeres uma pesquisa séria sobre a sua vida, e começares agora, até que aquele momento aconteça, uma relação sincera com o Senhor. É ali onde está o problema. Terça-feira passada, nós falamos do coração de pedra. Nós vimos aqui uma escala de 1 a 10, a pedra mais dura e mais rígida de todas as pedras está ao nível do diamante. Mas é muito mais chocante. A arcebispa estava a partilhar uma tradução que eu gostaria que o bispo João Rafael preparasse, a tradução mensageiro, que descreve exatamente o que eu estava a explicar aqui, sobre o coração quando ela é de pedra. E hoje vou entrar em muita profundeza porque a pedra, qual é a origem deste coração de pedra. Leia comigo Jeremias 17, versículos 1 a 2.
na versão mensageira, por favor. Se puder encontrar. Bispo João Rafael, não sei se encontrou a versão mensageira. Olha só o que ele está lá escrito. Alguém vai ler, por favor? Não há ninguém para ler? Lemos na versão que está aí, arcebispo, ou na versão a Sim. mensagem? Na versão mensagem que está aqui no ecrã. Tá. O pecado de Judá está escrito com cinzel de ferro, gravado com ponta de diamante, em seu coração de pedra e nas pontas dos seus altares. Uau! Essa não é a versão, mas faz o comentário, eu abro aqui. Uau! Isto é chocante. Eu tinha lançado aqui os níveis. São 10 níveis de classificação da pedra. E a mais dura é o diamante. E veja o que ele descreve aqui no livro de Jeremias 17. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante naquele ponteiro de ferro, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Leia, mensageiro, para mim. Sim. O pecado de Judá ficou talhado com cinzel de ferro, um cinzel com ponta de diamante. Está gravado no coração de granito deles, nas pontas de pedra dos seus altares. Veja lá como é que é. Coração de granito. Coração de pedra. Isto é muito chocante quando Deus descreve as coisas assim. Quer dizer, o Espírito Santo estava a conduzir exatamente esta mensagem para poder descrever como é que o coração de pedra é. Agora, algo muito importante aconteceu na Bíblia quando nós vimos a história do homem. Algo aconteceu. E eu quero hoje vos mostrar na palavra de Deus como é que isso foi acontecendo. Aleluia. Então, do versículo, arcebispo. Pode ler, por favor. Então está gravado no coração de granito deles, nas pontas de pedra de seus altares. A evidência contra eles é visível e notória. São altares de sexo e religião, e santuários sagrados do sexo. Uau! Vocês sabem, estão a ver ali, não, pode projetar, projeta esta versão. Bispo João está tentando, eu acho que não é uma versão que tem na internet. É a Tem, mensagem. sim. Tem? Tem na internet, sim, tem. Tem tanto. Para as pessoas verem a origem deste coração de pedra, o que provoca o coração de pedra? Essas palavras que estão escritas ali. Os pecados que faz com que o seu coração se torne de pedra. Estão ali descritos. E todo mundo vai saber por que o teu coração ficou de pedra. E essas consequências, elas são muito profundas. E para que Deus possa lidar com ele, precisa haver, conforme eu expliquei, transplante. Não é limpar, mas é preciso haver transplante do coração para que esse tipo de ramificação
do pecado, porque quando o coração recebe este tipo de pecado, eles não ficam só no coração, ramificam-se sobre as veias, a medula óssea, sobre o corpo todo. Então é importante. Está ali, está escrito: o pecado de Judá ficou talhado com cinzel de ferro, um cinzel com ponta de diamante. Está gravado no coração de granito deles, nas pontas das pedras dos seus altares. A evidência contra eles é visível e notória. Qual é a evidência? Estão altares de sexo. Vamos lá parar. O sexo, quer dizer, sexo fora do casamento. É isso que estamos a falar aqui. Eu vou ser muito claro aqui. Se você é uma pessoa dirigida pela noção, pensamento, imaginação, visualização sexual, esta aqui é por causa disto que o teu coração é de pedra. Visualização sexual, orientação sexual, querer falar só com homens ou com mulheres, querer só admirar a beleza de uma mulher, como se essa mulher é a única que chegou no mundo e que é bonita, você está mesmerado. Esse tipo de unção demoníaco, da atração sexual. Uma mulher em que todo mundo, quando tiver, diz, e ligam. É uma unção que traz este tipo de endurecimento do coração. Se você tem esses desafios, essas lutas em ti interior, você não consegue ver uma mulher sem olhar atrás. Você não consegue ver um homem sem admirar. Essa luta que tem em ti, esta é a evidência de que o seu coração tem as multivitaminas do diabo de uma pedra dura. Coração duro. A evidência é notória. Ela tem a primeira coisa que está aí descrito é o altar de sexo. O sexo de pensamento, o sexo anal, o sexo de felação, o sexo de imaginação, o sexo de não sei o quê. Todo o sexo nas novelas, sexo de imagens, sexo é um altar, são vários altares. E esse só não é altar de sexo só. Depois, a segunda parte, ela é um altar de religião. Boy, quer dizer, para si, para você entender, um altar de religião e santuários sagrados do sexo. Em qualquer lugar em que haja um bosque, em qualquer lugar, presta bem atenção que na rua, no telefone, na cama onde você está sozinho, seja onde, no teu vestir, você é uma pessoa dirigida com sentido sexual só. É isso só que leva a sua vida. Tudo da tua vida é rolado ao redor do sexo. Você é uma pessoa totalmente sexofóbico. Em qualquer lugar em que haja uma colina. Essas colinas são os altares da tua admiração sobre mulheres, ou sobre homens, ou sobre tudo que tem a ver com sexo. Então, veja lá a particularidade da união entre o sexo. Olha, altares de sexo e religião e santuários sagrados de sexo. Quer dizer, santuários sagrados. Por que eles são sagrados? Porque eu vou vos mostrar algo muito chocante hoje. Muito chocante. São santuários sagrados. Eu quero mostrar esse assunto aqui. O que é um santuário sagrado do sexo? Vamos lá. Apocalipse capítulo 18, versículos 2 a versículos 4. Eu só quero ler aqueles dois versículos. Apocalipse capítulo 18, versículos 2 a 4. Pode ler, por favor. Grito. Ninguém está. Caiu Babilônia,
A grande cidade caiu. Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e Para aí. detestável. Para. Antes de continuar, olha só. Deus declarou a caída de Babilônia. Por quê? Por que ele caiu? Porque ele caiu da onde? Ele estava no trono de Deus. Ele era parte de Deus. Ele estava na presença de Deus. Ele era filho de Deus. Ele servia a Deus. Esse Babilônia que estamos a falar aqui é a igreja. Está a ver o sistema de religião? A igreja caída. O sistema do mundo, mundanismo. A igreja caída e o mundanismo se constitui Babilônia. Vocês agora começam a olhar como é que o sexo está ligado a uma religião. Olha só, essa Babilônia caiu do altar de Deus, caiu da presença de Deus, caiu dos caminhos de Deus, caiu da santidade de Deus, caiu do trono de Deus. E agora, depois de ter caído, ele se tornou morada de demônios. Olha só! Você tem dificuldade com coisas que se diz de mulher ou de um homem quando se fala de sexo, por causa dos demônios que habitam em ti e dirigem a tua vida e conduzem praticamente a tua vida. Mete muito bem este assunto ali. Quando os demônios dirigem a sua vida, quando os demônios conduzem a sua vida, toda mulher que você vê você está mesmerizado. Ah, essa mulher é bonita, meu Deus. E começas a comparar a sua mente com a tua mulher. Minha mulher não tem isso. Mas o que se passa contigo? Que tipo de demônio possuiu você? É porque você se tornou morada de demônios. Eu quero totalmente aquele verso no ecrã. S'il vous plaît, coloca para mim o verso no ecrã. Morada de demônios. Não só morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo. Estão a ver como é que Jeremias escreveu isso? Jeremias já descreveu que é santuário, covil é santuário, é habitação, é lugar sagrado. Covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo. Um santuário é um esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. O resultado disto é uma invasão total. É por isso, o pecado sexual é a fonte de destruição maciça. Se você está à procura de arma de destruição nuclear da vida, é o pecado sexual. O pecado sexual é a única origem da destruição da vida de uma pessoa. O pecado sexual é o único pecado. Polvo, olha para mim. Polvo. O polvo tem muitos tentáculos. São vários tentáculos que ele tem. Com esse tentáculo colhe, com esse aqui colhe, com esse de trás colhe, que da frente colhe, mas ele é um polvo. O polvo é o pecado sexual. Os tentáculos são as mentiras, os roubos, a cobiça e todas essas coisas. Mas quem manda é o polvo. O pecado sexual é o único pecado que toca o trono de Deus. O pecado sexual é o único pecado que destrói o trono de Deus. Presta bem atenção. Presta bem o que eu estou a dizer. Quando estou a dizer único pecado, eu estou a dizer que este é o coordenador de todos os pecados, o general de todos os pecados, o comandante de todos os pecados, o chefe de todos os pecados. Ele é, de facto, o originário de todos os pecados. Uma vez que ele é vencido, todos esses tentáculos morrem. Quem vence o pecado sexual, vence todo tipo de pecado.
Ele é o gigante. Ele é o que guarda todo mundo. Vocês sabem que quando o general tomba no combate, todos os militares ficam desmoralizados e fogem. Porque se o chefe caiu, que é um chefe comandante em combate, quem vai ir lá à frente? Eu quero vos mostrar então como é que o pecado sexual é muito terrível. Olha só, versículos 2 desse Apocalipse 18, antes de eu ir, como é que ele abate gigantes. Versículos 2. No ecrã, por favor. Então, o microfone, por favor. Caiu a grande Babilônia. Então exclamou com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e Versículos detestável. 3. Versículos 3 agora. Porque Porque todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. olha só o que é. É um vinho que embebeda. O pecado sexual é um vinho que embebeda. E todos os reis da terra, que são os pastores, né, os filhos de Deus, reinam em Cristo Jesus. E eles serão reis e senhores. E aqui está a falar reis da terra, que são mesmo governadores, governantes e filhos de Deus. Da forma espiritual e da forma física. Mercadores da terra são esses, todo mundo que está aqui. Se enriquece à custa da sua luxúria. O pecado sexual, ele derruba os gigantes. São esses o altar. Olha só, olha para mim, volta para mim agora aqui. Eu quero vos mostrar algo muito importante. No mundo espiritual, quando o Lúcifer tem que visitar uma sala onde os satanistas estão reunidos à espera dele, ele ordena que haja o ritual de purificação do templo. E isso aqui é feito físico por satanistas. Não é uma cerimônia que toma lugar no espírito. E mesmo até no espírito, quando ele toma lugar, mas essa é uma cerimônia física dos vudus, dos framaçônicos, de Encancar, dos ocultistas. Ele, quando tem que visitar, tem que haver purificação do templo. E purificação do templo quer dizer manifestação total de erótico pecado sexual naquele altar. Todo mundo é nu. E cada um pega a mulher que ele está a ver. E todo mundo é envolvido, é babilônico. Antes do Lúcifer aparecer com a fumaça. É purificação do templo. Olha só. O que lemos ali. Isso quer dizer que quando alguém cai no pecado sexual, o templo é totalmente, o templo do Espírito Santo é totalmente evacuado. Destruído totalmente. Não há opção para recuperação breve. O coração é totalmente possuído de trevas, dessas trevas, de todo o espírito imundo, de toda a ave imunda. Estão a ver os demônios que estamos a ler ali? Todo o espírito imundo, toda a ave imunda, todo tipo de serpente, crocodilo, salamandra, o que você pode imaginar, que em forma de demônios, entram à tua vida. Você se torna agora, lembra-se
Lembra-se que você era antes o templo do Espírito Santo, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. E sendo o templo do Espírito Santo, você deu lugar ao Lúcifer, ao diabo, ao pecado sexual. Você se torna agora templo de toda a ave imunda, covil de todo o espírito imundo e todo animal impuro, por causa do pecado sexual. Uma só. Não precisa. Não, eu só dormi com essa pessoa uma vez. Não importa. Ainda que não houve penetração. É sério. Pois este tipo de todo o pecado sexual, todo, não importa o que ele é. Nós vimos ali como é que ele está conectado, porque o teu coração é o centro da religião. O teu espírito é o centro da adoração. E tendo, por causa disso, tendo sido ocupado pelos demônios, o coração torna-se automaticamente endurecido. Por isso mesmo você vê quem cai no pecado sexual já não vem na igreja. Por isso mesmo você vê quem cometeu o pecado sexual não gosta de ouvir esse tipo de mensagem. E ele até sai da igreja, muda de roupa, muda tudo e começa a fugir, porque sabe que o templo está ocupado. A pessoa é consciente. A pessoa é consciente. Não consegue ouvir este tipo de mensagem. Este tipo de mensagem para ele é exagero da realidade das coisas. Ué? O pecado sexual. Quando você está cheio desse tipo de demônio aqui, até mesmo no Zoom, você está aqui no Zoom e está aí página a página para olhar. Essa irmã é boa. Aquela irmã lá. Essa é a vida que estás a fazer aqui. Quer dizer, és totalmente possuído. Quando o templo é possuído, teus olhos, olha para mim, teus olhos são conduzidos por eles. Tua imaginação é conduzida por eles. Tudo, olha, isso acontece com todo mundo. Com todo mundo. Quando você tem que estar aqui, estás mesmo no teu computador, no quarto, não há ninguém. É só você. Estás a trabalhar no computador. De repente, pá! Onde é que veio aquele pensamento? Veio deles. Você está possuído assim. Alguns devem estar a se perguntar, mas esse arcebispo não está a exagerar muito, mas nós já se arrependermos. Calma ali, eu estou a ver no teu caso. Para você saber que esse assunto aqui é muito sério. É muito sério. Olha só. Antes de eu poder até vir naquilo, como é que o coração fica duro, eu quero descrever mais esses dois termos ali. Altar sexual, religião e santuário sexual. São três coisas diferentes. Né? O altar é ali onde se faz o sacrifício. O santuário é a casa onde o altar está dentro. A religião é a prática desta atividade dentro do santuário, no altar. Quer dizer que algo está intrinsecamente ligado ao pecado sexual e o altar, ao sexo e o altar. Acabamos de ler isso. Ok. Leia para mim, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18 a 20. Começa a partir de 16, para nós entendermos o altar, o santuário e a religião. Primeira Coríntios, capítulo 6, versículos 16 a 20. Ou não sabeis? Não, começa acima. Não, tá bom. Começa acima, versículos, talvez 14 ou 15, que é para melhor as pessoas entenderem. Ok, 15. Tá bom, 15. 1 Coríntios
6:15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Não, calma. Está a dizer aqui que o teu corpo ali é membro do corpo de Cristo. O teu corpo inteiro é membro do corpo de Cristo. Quer dizer, ele é um santuário. Alguém está a entender agora a relação com o pecado sexual, o altar sexual, o santuário de sexos? Ele, o teu corpo todo, é um santuário. Vamos lá, versículo 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Olha a ligação, olha para mim. A ligação é: você é templo do Espírito Santo, o teu corpo é o vaso onde o Espírito Santo entra. É o vaso, o Espírito Santo entra lá para que dentro do altar do teu coração ele possa ser adorado. O altar que estamos a falar aqui, que se corrompeu, é o altar do teu coração e se tornou coração duro. Então, como o Espírito Santo habita naquele coração, dentro do teu corpo, e você pega, se junta a uma meretriz, uma prostituta ou um prostituto, quando se fala de prostituição não é ter sexo com vários homens ou estar a vender o teu corpo. Prostituição é simplesmente enganar a Deus, trair Deus, trair o seu altar. Isso é que chama prostituição. Por isso Deus chamava Israel, prostituíram-se nos altares de Baal, prostituíram-se no altar de Deus Astarate, prostituíram-se no altar de outros dos egípcios. É trair Deus! Quer dizer que o pecado sexual é uma traição absoluta. Então, o templo onde o Espírito Santo habita, que é a religião, tornou-se um santuário de impudícia sexual com demônios. Então ali, preferivelmente, o Espírito Santo sai e você se torna um com o diabo, porque antes você era um com ele. Quando você vai lhe trair com outro homem, você se torna um com o diabo. Está ali agora a descrição do livro do Apocalipse, capítulo 18. Você se torna a habitação, o santuário, o templo. E isso é que faz com que o teu coração se endureça. Ai, meu Deus. Por causa de só um ato sexual, você tem que pagar as consequências de uma inteira geração. Não é brincadeira, não. O assunto aqui é sério. Você fez-se prostituta ou prostituto, cometeu pecado sexual e você pensa que acabou. Olha para mim. Alguém vai perguntar, mas arcebispo, Deus não me perdoou? Perdoou sim. Escuta bem, Deus perdoou sim. E agora? Agora é que as consequências Deus não esqueceu. Você tem que lhes pagar. Isso é lei. É regra. Uau. E ali como é que fica, arcebispo? Como é que fica? Troca esse coração. Eu vou vir lá, vou mostrar como é que Deus começou o processo de troca. Ai, essa mensagem. Como é que Deus começou a troca do coração. Ainda não vou mexer. Você tem que saber que essa coisa de brincar com o pecado sexual, essa coisa de olhar no teu telefone e ver um pouco o WhatsApp ou Facebook uma mulher nua, é grave! Essa coisa de ver mulheres com seios abertos na rua, é grave! É por isso às vezes eu não saio. Quando saio, o meu choro é profundo.
essa coisa de homens andando no Brasil. No Brasil, eu cheguei, olha, Copacabana, meti na minha cabeça assim, a minha mochila, para olhar por terra, e mesmo olhando por terra, a mulher que está nua e homens por terra, eu tive que meter assim as minhas mãos, para passar na rua onde íamos, meus colegas estavam a me rir, e a me tirar foto, para passar na rua e chegar no hotel, para conseguir chorar a Deus. Porque é uma abominação no Brasil. No Brasil é normal. Vocês têm piscinas e tomam banho com as vossas filhas e filhas nuas. Se eu fosse você e tenho piscina em casa, se não for só para o batismo, senão ninguém, como é que você vai tomar banho naquela piscina com os seus filhos aí? Como? Você do Ministério de Arrependimento e Santidade. Com fato olímpico. O pecado sexual é terrível, irmãos. Eu ensinei uma pregação aqui, como é que eu acabei de demonstrar aqui como é que ele é um polvo com tentáculos. E porque está intrinsecamente ligado à religião, sendo o templo o espaço da luta, o espaço da batalha, Deus está a lutar por teu coração, o diabo está a lutar por teu coração. A única batalha entre Deus e o diabo é por causa do teu coração, mais nada. Esse corpo é terra. Então, o espírito e a alma que você tem são o resultado da manifestação do coração. Quer dizer, o espírito é a formatura de Deus. Quando o teu coração é santo, Deus estabeleceu que você será como ele. Então, Deus é espírito. Ok? Se vocês não sabem. E tendo em conta que as leis espirituais de Deus estabelecem que uma pessoa só é possível ele ser como Deus, ele ter o Espírito de Deus, quando ele tem o Espírito Santo no seu santuário, no seu altar do seu coração, e ele é reformulado, corpo, alma, espírito, pelo Espírito Santo, e ele é reformulado completamente pelo enchimento das coisas espirituais, paz, amor do Espírito Santo, benevolência, beneficência e ciência de Deus, e sabedoria de Deus, e bênção de Deus. O Espírito Santo é adorado lá, a fumaça sobe, e ele se distribui em todo o corpo, e ele ocupa todo o corpo. Ele é o dono de tudo, e ele é o centro da adoração, e ele é o centro da manifestação. É quando a pessoa forma o corpo espiritual dentro dele, e quando está a adorar, ele está concentrado no trono de Deus, e ele, quando está a adorar, ele está concentrado na presença de Deus, não está na terra quando ele está a adorar, ele está no lugar celestial, não está na terra quando está a adorar, ele se encontra no céu, não está aqui, não pode ligar o telefone, pode chamar, ele não está aqui, entrou lá em cima. O Espírito de Deus enche aquela presença cheia de fumaça, cheia de glória. E ele diz, esta pessoa tem a minha identidade. Este Enoque não pode ficar sobre a face da terra onde eu tenho pecado. Chama ele para cima. É assim como o arrebatamento vai tomar lugar. Mas quando o teu templo é cheio de sexo, ainda não atingiste a idade de maturidade. A idade de maturidade. Quando você atinge a idade de maturidade do Espírito Santo, quer dizer, todo o teu corpo, alma, espírito, mão, unhas, dedos, cabelo, está cheio do Espírito Santo. Você formou a idade de maturidade. Mas para ti, você formou a idade de maturidade do pecado sexual, está cheio de demônio. Não é possível seres arrebatado. Sabe o arrebatamento, o Espírito em ti. O Espírito em ti, aqueles que já atingiram o nível de maturidade espiritual, o Espírito dentro desse corpo está a mover assim, quer sair, está a mover, quer sair desse corpo. Esse corpo aqui não é existe uma abertura assim, que o teu corpo não toca essa alma aqui, essa carne aqui.
Ele está separado, é como se fosse algo que está maduro, ele quer sair para ir diante do Pai. Tem o prazer de estar diante do Pai. As coisas desse mundo não lhe dizem nada. Tem o prazer de estar no trono de Deus. As coisas dessa terra não lhe dizem nada. Tem o prazer de sair daqui. Ele tem sede e fome da presença do Senhor. Aleluia! Aleluia. Ai, Aleluia, glória a Deus. Glória. Amém. Aleluia. 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 Aleluia, glória a Deus. mas escuta para mim. Quando você tem um coração duro, é o resultado da mistura do pecado sexual com a religião. O coração duro que você tem é o resultado da tua vida sem controle, sem fidelidade, sem seriedade, sem maturidade espiritual. Pois é a razão pela qual você tem dificuldade de orar, porque você é controlado por espíritos imundos. A razão pela qual você tem problemas sérios de meditar a Bíblia, porque você tem coração duro e é conduzido. O coração é duro porque ele está cheio dos espíritos imundos que controlam todas as faculdades mentais, imaginativas, faculdades de pensamentos, faculdades de força de busca de Deus. São eles cheios de ti. Vamos encarar a verdade hoje. Vamos encarar a verdade hoje. Se você hoje, agora que eu estou a falar, se você parar e pensar sobre a sua vida, você vai encontrar isso que eu estou a dizer aqui, como realidades evidenciais. A Bíblia, lemos ali que as evidências são notórias. As evidências são notórias. Quem tira essas evidências? O Espírito Santo, os anjos de Deus. Eles têm a evidência da tua vida que você é um elemento que não tem um controle. Ali tem um fruto do Espírito Santo que se chama controle próprio, domínio próprio. Por isso esse fruto existe. Muitas vezes nunca te pregaram sobre esse fruto. Hoje eu vou te falar desse fruto. Esse fruto que se chama domínio próprio. Ele é do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo entra nesse corpo podre aqui, você fica chateado quando vê uma mulher nua. Você quer vomitar quando vê uma mulher nua. Você quer morder ou lhe dar um boxe quando você vê uma mulher nua ou um homem nua. Você está... É como no Antigo Testamento. Se ele visse um pecado, pegavam as roupas. Os profetas gritavam, ai! Viram serpente. É o domínio próprio. Domínio próprio quer dizer ira contra o pecado. Se você não sabia. Aleluia! Aleluia. 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 Ai, 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 ai. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor. Terror do pecado! Aleluia, aleluia. Domínio. Escuta para mim. Aleluia. Escuta para mim muito bem. Domínio próprio significa ódio do pecado. Domínio próprio significa terror do pecado. Domínio próprio significa negar absolutamente o pecado. Eu fico admirado quando venho aqui. Eu, às vezes, estou a ver nos vídeos. É por isso que muita gente não vê mulher ou homem casado a se abraçar enquanto a mensagem está aqui. Eu até fico. Eu disse, Deus, esse Brasil aqui. Eu fico com medo. Ai, como vocês podem ficar assim, ainda que você é casado? Ai, Jesus Cristo de Nazaré. Brasil não tem Deus. É grave. Ai! Domínio próprio significa que você é uma pessoa que não quer ver
o pecado em ação. Domínio próprio significa que você abnega, nega, rejeita totalmente todas as setas do pecado que venham contra ti. Olha só, olha para mim, olha para mim. Daqui do norte, mulher nua. Daqui do sul, homem nu. Do oeste, está a vir uma criança nua. Do oeste, está a vir uma mentira. Daqui está a vir, todas as setas vêm contra ti. Olha só, olha só. E eles vêm e pousam sobre aqui, no corpo de Cristo. E uma pessoa que está no domínio próprio, ele mexe e todos caem. O pensamento dele é automaticamente programado para a glória, para a honra, para os louvor. É por isso a Bíblia declara, todo aquele, pensai em tudo que é bom, em tudo que é puro, em tudo que é sincero, em tudo que é de louvor a Deus. Isso é que significa domínio próprio. É uma pessoa que passa tentações absolutas. Olha, eu vou vos dar alguns testemunhos meus. Eu não estou a falar de coisas que eu não passei, não. Estou a falar de coisas que eu já experimentei. Eu vou vos dar testemunhos muito chocantes aqui, que você vai ficar muito chocado, para você ver até que nível a gente aqui tem que ser provada. Se você está na casa de Deus, Deus vai te fazer passar sobre essa provação e ver se você realmente tem o Espírito Santo com esse dom que se chama domínio próprio. Vou começar com o meu testemunho. No ensino médio, eu fiz laboratório, análises clínicas antes de ir na engenharia para ir fazer eletrotecnia. E eu fiz análises clínicas laboratoriais. Eu estava a estagiar no hospital dos cubanos, em Luanda. E cheguei lá, eu comecei a pregar a todo mundo. Eu pregava a todo mundo no laboratório. E havia uma chefe, uma cubana, assim, muito baixa, muito bonita. E enquanto eu pregava, eu não sabia que a cubana e as colegas montavam um cenário para ver se eu sou realmente cristão. Então a chefe montou um cenário e combinaram com uma moça da limpeza para eu me enviar na sala de pensos e buscar pensos e ela ir lá para me fazer cair no pecado sexual. Montaram câmara, montaram tudo. E eu, sem saber o que eles fizeram, cheguei e a chefe cubana me ligou, me chamou. Ele me chamava assim, todos os dias, Santo! Santo! Meu nome não é Santo, é Augusto. Me chamava Santo por causa do evangelho que eu pregava. E ela falava muito espanhol e misturava com português. Ô, Santo, Santo! Eu disse, chefe, vem aqui! Sim, chefe, vai na sala de penso, pega penso e traz aqui. Eu peguei na bandeja e saí do laboratório, a sala de penso é um pouco, 1, 2, 3, 2 portas, e entrei na sala de penso. A minha surpresa é que na sala, para ir buscar o material, penso e o resto, havia sempre alguém. Mas dessa vez não havia ninguém. E encontrei os pensos aqui. Bom, não há ninguém. Olhei, é hora quase do almoço, eram 11 alguma coisa, quase 12. Peguei e comecei a pôr os pensos. A minha atrás, abre a porta. Bom, eu pensei que é a pessoa que trabalha na sala de penso. Peguei os pensos, meti o penso. Estou a ver uma pessoa me tocar aqui no ombro. Oi! Eu fiquei assim, olha para mim. Fiquei assim, paralisado, e olhei assim. É quem? Eu vim aqui, nós podemos... Eu olhei assim, e fiz assim, o que você está falando? Não fala alto. Gritei mesmo assim. Ela correu para fora. E eu fiquei aqui a tremer. Fiquei bem nervoso, de tal forma que eu se virasse, eu só estava aqui. Se virasse, era um soco na cara daquela senhora. Só era isso. Saí, peguei o penso, saí lá, a fumegar. Saí dali a fumegar. E cheguei daí na chefe. A chefe começou a rir. Eu olhei para ela. Está rindo o quê?
Todos os colegas começaram a rir. Cenário. Era para testar se eu era nascido de novo. Isso aqui parece muito óbvio, né? Segundo, a minha esposa está aqui. Eu estava a trabalhar na Tunísia, o Banco Africano estava na Tunísia, no norte de África. E peguei a irmã da minha esposa, muito bonita, para lhe meter na faculdade, ensinar ele. Ele vivia conosco, estudava na faculdade. E todos os dias que eu saía da sala para nós orarmos à noite, no próximo dia ele mudava de coisas, mini saias, de várias cores. Eu gritava com aquela menina para mudar nada. Não entendia nada. Vários anos, 2 anos por baixo, ela estava no segundo ano ou terceiro ano, quase fim. E eu, por discernimento, notei alguma coisa estranha. Eu disse, essa menina é muito estranha. Então, eu chamei a minha esposa e disse, olha, essa menina está montada para me fazer cair. Minha esposa, não, tem discernimento para mim, pensa muita coisa. Eu disse, ok, tá bom. Calei. Passou alguns meses. Eu saí do quarto à noite para orar. E a minha esposa estava de viagem. Olha só. Ela viajou para Angola. E ela que cozinhava para mim. E ela que fazia tudo. Porque eu ia trabalhar. Então eu chego do serviço. Eu orava muito para comer. Comi. Entrei no quarto à noite, chamei as crianças para orarmos. E quando as crianças iam, eu sempre tinha o hábito de ir na cozinha pegar água. E ela veio na cozinha, espreitou a porta para poder me ver. Eu não vi, porque eu estava a servir água. E ela volta. E para mim, eu sou muito sensível no espírito. Ele vinha para me abraçar de trás. Enquanto eu servia água, a minha esposa está na viagem. As crianças são pequenas. Só estávamos ela, eu e as crianças. Eram por ali 5. Eu tenho 8 filhos com a minha esposa. Então, eu saio e entro no quarto. Quando a minha esposa veio, eu discerni logo no espírito quando a minha esposa veio. Na hora de oração, chamei ela. Disse, filha, olha o que Deus está a me revelar sobre você. Eu pensei que ele ia negar. Na minha surpresa, ele começou a chorar. Agora, diante da minha esposa, começou a desambuchar. Eu fui enviado da Angola para te deixar cair no pecado sexual, para tomar o lugar da minha irmã, para eu... Ela começou a falar, minha esposa lá, a olhar assim, chocante. Será que você já foi provado? Seriamente? E eu olhei. Eu disse, uau. E ela falou muita coisa diante da minha esposa. A minha esposa começou a chorar. Se o pecado sexual é um prazer de ouvir para você, se as histórias sexuais são prazer para você, você tem um problema fundamental. O teu coração é de pedra. Você não tem temor do Senhor. Em mínimas palavras, não tem. Eu passei muita coisa. Cheguei nos Estados Unidos, em Georgia, Atlanta. E no hotel em que eu estava não havia internet. Então fui no hotel Holiday Inn ao lado. E falei com o staff do Holiday Inn, entrei no lobby, me falaram, vai no Business Center. E eles pegam no telefone e chamam as funcionárias. Quando você ouvir nos Estados Unidos, funcionárias são prostitutas preparadas no hotel. Chamam as funcionárias, olha, tem um cliente ali no Business Center.
E eu estava aqui no computador a trabalhar. Entrou alguém no business center. Eu pensei até que é trabalhadora do hotel. Eu estava no computador a teclar para ver os e-mails e o resto. Ele está a dizer: Hi! Olha, eu estou aqui no quarto 200 e tal, segundo andar, você pode vir, eu te dou a chave. Eu virei assim e disse: Come here! E ela perguntou: você é evangélico? Quem não quer saber se eu sou evangélico ou quê? E ela saiu toda preocupada. Eu saí dali, fiquei tão nervoso. Esse mundo é um mundo de destruição maciça. Muitos de vocês com essas oportunidades que eu estou... Você está sozinho nos Estados Unidos. E eu não estou a falar aqui de mulher, não sei como. E muitos de vocês, as mulheres, chegado nessas tentações, caíram, abandonaram Deus. O que eu estou a dizer aqui? Eu estou a falar. O que eu quero te mostrar é que não é possível você estar escondido numa casa e não ter este tipo de tentação, porque aqui a batalha é o teu coração. Porque aqui a batalha é o diabo que está a lutar pelo teu coração, é Deus que está a lutar pelo teu coração. Então tem que existir provação pelo fogo. Se não existir, você não vai conseguir saber se você é cristão. Muitos de vocês gostariam de viver numa ilha sozinho, onde não há televisão, onde não há... Não é possível! Não é possível! Você tem que ser provado. Você tem que ser tentado. Você tem que ser provado se você tem domínio próprio, se você é verdadeiramente templo do Espírito Santo. Até Jesus foi tentado. Ué. Eu podia te contar vários, na igreja mesmo. Irmã que você ora com ela todos os dias, vem na tua frente na igreja, no aconselhamento. Na altura eu era pastor. Pastor, estou apaixonado por você. Ai! Como é que uma pessoa que você discipula, aconselha na igreja, vem te dizer na tua frente: pastor, estou apaixonado por você? Ai, quando a pessoa disse isso, eu fiquei pouco, mas só enervado, fiquei muito nervoso. Chamei a minha esposa. Ela veio, senta. Fala o que você falou. Não sei por quê. Eu estou apaixonado. Que diabo me entrou? Ah, você falou mesmo, o diabo te entrou, né? O diabo te entrou realmente. Você tem uma missão. Quando você tem um domínio próprio, o pecado sexual não é boa canção para ouvir. Essas conversas não é boa canção. Você é simplesmente muito arrepiado com o pecado sexual e cria horror. Eu praticamente quero vomitar. Chegamos no Brasil com os poderosos profetas do Senhor. Estávamos em São Paulo num hotel e o Dr. Célcio deve estar a seguir aí, estava a conduzir os profetas do Senhor com um carro branco, eu me lembro, era branco. E enquanto estávamos a sair, passou um grupo de meninas. E eu disse: ai, que horror, eu quero vomitar. E eu sentia que eu queria vomitar. Até estou a sentir agora, perdão. E os poderosos profetas disseram: filho, você quer vomitar, mas essas são minhas filhas para mim. Como é que eu vou fazer? Se você não consegue sentir esse horror para os homens que você vê, esses homens nus que estão aí no São Paulo, no Rio de Janeiro, homens que não têm escrúpulo, que não têm mentalidade de normalidade. Se você não consegue sentir esse horror com esses homens que estão aí, é porque você ainda não tem um nível de domínio próprio. O horror do pecado é o domínio próprio. E ela é proveniente
de muito enchimento do Espírito Santo. O mais cheio que você está do Espírito Santo, o mais horror que você vai sentir do pecado. Mas o menos cheio que você está do Espírito Santo, menos horror do pecado e mais amigo do pecado. Ué. Hoje o assunto é muito pessoal, né? Hoje o assunto é muito sério. Os améns acabaram. Amém. Amém. Irmãos, Amém. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Amém. Irmãos, você já notou por que a sua vida espiritual é seca? Ele é comido pelos salalé. Vocês conhecem salalé? Aqueles, nós em Angola chamamos de salalé. Aqueles formigas que formam terra sobre a árvore. Estão a ver aquelas formigas que formam terra sobre a árvore, que as mulheres grávidas às vezes tiram para comer aquela terra. Aqueles salalés. Termitos. O pecado sexual são termites sérios que comem a vida do homem. Então, o Espírito Santo não pode habitar num templo deste. O Espírito Santo não pode ser adorado no altar deste. Imundo, sujo, cheio de mal. O altar de Baal. Sabem, na Bíblia, quando a Jezabel servia no templo do pai dele, o pai da Jezabel era sacerdote de Baal. Etibal. Então, o Etibal era sacerdote de Baal. É o chefe do templo. E ela servia no templo aos deuses de Baal. Mas conforme eles serviam, ela servia seminua. Ia dançar ali as danças de nu. As mesmas danças que você vê de striptease no São Paulo e no Rio de Janeiro, eram danças de meninas de Baal, no templo de Baal. Isso ali é conhecido. Fazem pesquisa e vocês verão que isso é de Baal. É isso que Jezabel fazia. Para um rei de Israel e casar uma do templo de Baal. Mas agora, olha só, deixa eu resumir isso aqui. O pecado sexual, ela não faz cair pequenos soldados. Pequenos soldados já caíram. Ela só derruba gigantes. Número 1. Havia um gigante em Israel que se chamava Sansão. Sansão era o maior gigante, temido por os inimigos. Foi derrubado pelo pecado. Os pais lá avisaram: filho, esse demônio, essa senhora, é Jezabel. Não, me faz, essa aqui eu gosto dela, traz só para mim. Foi avisado. E morreu no templo de Baal. Você sabe a história do Salomão. Um gigante derrubado. O pecado sexual só derruba gigantes, pessoas. Se existe um pecado que derruba grandes gigantes, é só o pecado sexual. Porque se você mentir, você pode profundamente tomar decisão de se arrepender e sair da mentira. Quando o pecado sexual é vencido, quando você tem vitória sobre o pecado sexual, os pequenos pecados, eles não espreitam até. Foge de uma maneira muito grande. E a diferença que faz, olha só a diferença, é que o Espírito Santo que habita em ti, ele acelera a sua sensibilidade sobre qualquer pequeno pecado. Entrou mentira, já deste, ai Deus, menti, mas por quê? Perdoa-me. Você fica muito irado. Entrou um pequena vaidade e diz: ei, Deus, por que eu andei assim com vaidade? Ai, não gostei nada. O dia fica mal por ti, só por causa daquilo. O dia estragou. Entrou um pouco de falsidade e disse: ei,
Acabei do telefone, não vou ligar de novo. Irmã, aquilo que eu falei não é real. Você treme. Aleluia. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero Deus. entrar nesse assunto seriamente. Aleluia. Porque muitos de vocês, os pastores, o teu ministério acabou por causa do pecado sexual. Muitos de vocês, pastores, o teu ministério morreu por causa do pecado sexual. Muitos de vocês, irmãs, você que era uma irmã que orava com fervura, era uma irmã que era quente na oração, por causa de comida. Trocaste a glória de Deus pelo pecado sexual. E hoje você é uma irmã seca, és uma irmã sem nada, todo momento a se culpar, todo momento culpabilizada por causa do pecado sexual. Perdeste a honra de Deus. Olha só o que aconteceu. Havia uma menina, olha, ouve muito bem. Uma menina que era virgem, era do grupo coral, o pai dele era pastor e tinha parâmetros e padrões muito sérios. E depois de entrar na faculdade, as meninas começaram a rir, as irmãs, as colegas começaram a rir dela. Mas por que você tem seios pequenos? Por que você tem seios pequenos? Eles riam ela. E ela perguntava, mas por que vocês me perguntam sempre isso? Porque você nunca conheceu um homem. Disse, não, esses não são conversas para mim. Um dia lhe montam um cenário, lhe fecham no quarto, a amiga traz um outro amigo com namorado e traz um homem sem uma namorada. Entram no quarto, lhe fecham, depois lhes deixam lá para conversar. E esse homem forçou ela no pecado e caiu. Na universidade. Logo que fez isso, apareceu 2 anjos à frente dela. E só ela via, o tal rapaz não via. Pegaram na vara. Ela sai daquele quarto nua, a correr. Como era na faculdade. As pessoas lhe vestiram assim, ela correu, e quando olhou para trás, só ela via. Pensaram que ela ficou maluca. Porque você imagina uma pessoa nua a correr na rua. As pessoas pensaram que ela não tem parafuso. Correram, meteram roupa sobre ela para poder amarrar com pano, mas ela só corria. Do portão fora da universidade, fora a correr, para ir em casa. Como os pais estavam no serviço, chegou em casa, entrou no quarto. Mas quando entra no quarto, fecha a porta, os anjos estavam na outra parede. Sura com ela. Mas dessa vez você pergunta, por que você está a me bater? Por quê? Você está a perguntar por quê? Ok, vamos te mostrar. Estás a ver a glória. Tirar a glória dela. Estás a ver, ui. Você era uma filha da aliança. A tua mãe fez uma aliança com Deus. E por causa disso, tiramos a glória. Vamos dar nessa tua amiga aqui, que está na igreja, no grupo coral. Na presença dela. Essa é uma demonstração para poder te mostrar, irmão. Eu não estou a falar só de mulher aqui, não. Não vale a pena você pensar isso, o assunto de mulher. Irmão, você perdeu a glória de Deus por causa do pecado sexual. Você vendeu a glória de Deus por causa do pecado sexual. E as estrelas foram tiradas. Você se tornou a habitação de todo o espírito imundo, o covil de toda a ave imunda. E você fez um pacto que eu quero demonstrar a ti para vocês. Eu quero entrar na consequência do pecado sexual antes de te mostrar como sair de lá. O pacto que você fez chama-se pacto de sangue. A mesma coisa que quando você faz circuncisão do coração ou entra em circuncisão com Cristo Jesus ou recebe Cristo Jesus, você faz um pacto de sangue com Cristo Jesus. Assim, quando você faz pecado sexual, você entra num pacto de sangue, se você não sabia.
É pacto de sangue, e a Bíblia declara no livro de Provérbios que no sangue há vida. Então, logo que você entra num pacto de sangue, você entra num pacto de sangue, sangue morto e sangue vivo. Aqui há médicos ou enfermeiros. Alguém pode me responder que quando um sangue morto junta-se com sangue vivo, o que acontece com esse sangue aí? Há alguém aqui que está na medicina para me dizer? Não há nem enfermeira aqui. Amém. Coagulação. Coagulação é a palavra, né? Quer dizer, morte. É isso que ela quer dizer. Coagulação quer dizer morte. O sangue morreu. É isso que quer dizer. Então é importante, irmão, notarmos que o pacto que você entrou no pecado sexual é um pacto de sangue. E um pacto de sangue não é brincadeira, não. Porque o óvulo com espermatozoide é sangue, declara a Bíblia. Então é importante que você saiba que o pacto de sangue que você entrou no templo do Espírito Santo é que fez com que o teu coração se tornasse duro. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar, a Bíblia está dizendo, Israel se prostituiu em todos os altares. Israel cometeu a prostituição. Israel é prostituta. Israel encontrou. Deus descreve isso bastantes vezes. Meninas ou rapazes, se você é uma pessoa e ainda não se meteu nesse caminho, jura toda a tua vida. Nunca se mete nesse caminho aí. Nós aqui, os adultos, sofremos. Quando eu descobri o que Deus faz para que um coração que andou na vida de impudícia sexual como eu, que era escravo do pecado sexual como eu, como é que eu vou saber? Eu perguntei a Deus, como é que eu vou fazer então? Nesse assunto eu vou fazer como Deus? Me parecia ser impossível. Eu quero ler para você. Gênesis 17, versículo 10 a 12. Olha só. Vamos agora onde começou tudo para que o coração haja uma libertação desse templo ali. Olha só. Gênesis capítulo 17, versículos 10 a 12. Gênesis 17, 10. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. 11. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será isto por sinal de aliança entre mim e vós. 12. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Aleluia. 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 Ouçam muito bem. Ouçam muito bem. Deus encontra Abraão. Deus encontra, presta bem atenção do que eu estou a dizer agora. Deus encontra Abraão. E ele faz uma aliança com Abraão. E ele diz, esta aliança vai ser necessário que cada macho possa circuncisar. Circuncisão quer dizer entrar num ritual onde os homens são cortados a pele do seu sexo, que é para ter uma exposição maior. Isso é que chama circuncisão. É um ato
de medicina, é um ato médico. Na Bíblia é um ritual de lei de Deus, do parâmetro de Deus. Então, é uma aliança. Circuncisam todos os machos. E porque, por natureza, Deus decidiu que essa circuncisão tem que ser física para ela produzir resultados físicos. É uma marca permanente. Então, ouçam muito bem o que eu estou a dizer, é muito importante. Por que Deus deu a lei de circuncisão? Meu Deus. Aleluia. Que maravilha. Aleluia. Êxodo capítulos 12, versículos 48. Êxodo 12, 48. Ai, meu Deus. Quem vai pegar isso hoje? Êxodo 12, versículo 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como o natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. Ai! Então, Deus está dizendo aqui que a circuncisão é exclusiva aos filhos de Deus. Ela não é um ato de mundano, não é um ato para as pessoas que estão nas trevas. Ímpios não podem ser circuncisados. E todo estrangeiro que via no arraial de Israel tinha que ser circuncisado. Uau! É uma lei magnífica. E quando, eu quero resumir isso porque é muito profundo. E quando Deus chegou no deserto, algo aconteceu que o povo ficou tão rebelde no deserto, né? E ele diz, esse é um povo que não está circuncisado. Ezequiel 44, versículos 5 a 7. Podíamos ler vários versículos, mas vamos lá. Ezequiel 44, 5 a 7. Ezequiel 44, versículos de 5 a 7. Disse-me o Senhor, filho do homem, nota bem, e vê com os próprios olhos, e ouve com os próprios ouvidos, tudo quanto eu te disser de todas as determinações a respeito da casa do Senhor e de todas as leis dela. Nota bem quem pode entrar no templo e quem deve ser excluído do santuário. Versículo 6. Dize aos rebeldes, à casa de Israel, bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porquanto introduzistes estrangeiros incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue. Violaste a minha aliança com todas as vossas abominações. Olha só, agora, eu queria ler tantos versículos. É determinante que a circuncisão, olha só o que Deus fez, presta atenção para mim, presta atenção. Mandou Moisés subir no monte, talhou, Deus próprio pegou no machado dele, talhou as tábuas, escreveu nessas tábuas duas, os mandamentos de Deus, entregou nas mãos de Moisés. Diz, leva essas tábuas com os mandamentos e vai dizer que Deus me deu essa lei. Presta atenção. Onde é que estavam escritos os mandamentos? Tábua de pedra. Pedra dura. Quer dizer, coração de pedra.
O que estava no deserto era coração de pedra. Por isso Deus escreveu os mandamentos no coração de pedra dos israelitas. O coração deles era ainda pedra, stiff-necked. Coração incircunciso, não tinha circuncisão, era coração de pedra, coração de tábua, coração duro. Ei! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Aleluya. Poderoso. Aleluya, gloria a Dios. Ai, 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 alguém está comigo aqui? Alguém está me seguindo aqui? Vou repetir se você não entendeu. Vou repetir. Deus manda Moisés à montanha e ele talhou as tábuas e escreveu os mandamentos lá. E ele pega, Deus, Moisés diz, leva o povo. Olha só, eu quero que vocês leiam comigo para vocês entenderem o que Deus fez. Para vocês saberem que não era brincadeira. Êxodos, capítulos 33, 3 a 5 primeiro, para verem como é que Deus chamou o povo obstinado. Êxodo 33, versículo 3 a 5. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Tá vendo? Deus sabia que esse era o povo duro. Agora, olha só. Êxodos 31. Êxodos 31. Você pode ler até o 32, 34, mas vamos a Êxodos 31, a partir de versículos 15, por ali, só para mostrar, 15 a 18. Êxodo 31, do 15 ao 18. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas ao 7º dia é o sábado, o dia de descanso, consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, como aliança perpétua. Isto será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Deus, olha só, presta muito bem atenção, talvez muitos de vocês não sabem. Olha só, as tábuas de pedra eram o coração de Israel. E os mandamentos de Deus estavam escritos sobre as tábuas de pedra. O coração deles era duro. Para vocês saberem o que eu estou a falar, está na Bíblia. Antes de vos mostrar que está na Bíblia,
Vou ler para vocês. Deuteronômio capítulo 10, versículos 3 a 5. Olha o que ele fez. Depois de talhar as tábuas, ele colocou na Arca da Aliança. Leia. Deuteronômio capítulo 10, versículos 4 a 5. Deuteronômio 10, versículos de 4 a 5. 3 a 5, pode ler. 3 a 5. Então fiz a arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra como as primeiras e subi o monte com as 2 tábuas nas mãos. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos que havia proclamado a vocês no monte, no meio do fogo, no dia em que estavam todos reunidos. O Senhor as entregou a mim, e eu voltei, desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito, e lá ficaram conforme o Senhor tinha ordenado. Aleluia. Olha só o que aconteceu. Olha só o que aconteceu. Deus escreveu os mandamentos nas tábuas. Aleluia. Agora veja. Aleluia. Veja. Depois, olha o que acontece. Leia comigo Colossenses capítulo 2, versículos 11. Colossenses capítulo. Vamos ler primeiro Romanos 2, 25 a 29, antes de ler o Colossenses. Romanos 2, 25 a 29. Romanos 2, 25 a 29. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Uau! Vamos até 29. Até o 29. 28. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito Santo. Aleluia! Aleluia. Glória. Aleluia, aleluia. Vamos, leia. E não pela lei escrita nas tábuas. Aleluia! Não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aleluia! Aleluia! Ai. Quer dizer, aquelas tábuas eram um coração duro. Aquelas tábuas. Escuta para mim, por favor, fecha o microfone, escuta para mim, isso aqui é muito importante. Aquelas tábuas eram o coração. Que onde Deus escreveu as leis. Você pode imaginar, hoje tem pessoas que estão na igreja, têm coração duro, mas têm dentro os 10 mandamentos. E não lhes obedecem. Acabamos de ler que somente aquele que obedece
o mandamento de Deus, ainda que não esteja circuncisado, esse vai entrar no reino dos céus, porque a circuncisão hoje, ela é um talho do coração. Por isso Deus mandou talhar os homens. Deus talha assim o coração, divide o coração no meio, abre e ele escreve no teu coração as suas leis, os seus mandamentos. Eles estão escritos lá. Pela mão de Deus, pelo Espírito Santo. Aleluia. 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 Eu acho que o Brasil vai crescer rapidamente. Eu até tenho ciúme. Ai! Como é que Deus pode estar a dar toda a riqueza aqui no Brasil? Tem que dar na Costa do Marfim. Ai, 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 ai. Isso é muito profundo. Eu estou a resumir para você entender como é que é o processo da circuncisão. Aquelas tábuas que você pensou de madeira. E tem muitos versículos sobre isso. Ele diz, circuncisai os vossos corações. Colossenses, que eu acabei de ler, 2:11. Colossenses, capítulo 2, versículos 11. Diz, vocês foram circuncisados. Sem mão. Aleluia. Aleluia. Colossenses 2, versículo 11. Nele, em Cristo, também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar, a remoção do corpo da carne. Aleluia! Aleluia! A obra é perfeita! É perfeita! Aleluia! Aleluia. Magnânimo, magnífico. Como é que Deus faz essas coisas? Magnífico. Ai, que Deus de poder, que Deus da glória, quando Ele pega na sua faca, quando você recebe Jesus como seu Salvador, uma faca entra no coração. Pá! Para primeiro, e ele abre, Deus faz assim, tira toda a sujeira, o sangue coagulado ele tira, ele limpa com o sangue de Jesus, todos os pecados, o sangue coagulado que eu falei, são os pecados no coração, coagulou, morreu do pecado sexual, o pecado sexual é o sangue coagulado, o pecado sexual, os altares de sexo, é o sangue coagulado, e ele tira o sangue coagulado, tira tudo, tira o sangue coagulado, limpa, e escreve, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma. Amarás Jesus, meu Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Poderoso Jesus. Poderoso nosso Deus. Amém, Ai, ai, amém. Poderoso mi Poderoso Señor Dios, Jesús. aleluya. ai, 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 ai. Então Deus estabeleceu e dará o coração de carne ao homem para facilitar que a operação seja feita por ele direito. E a partir dali, o Espírito Santo desce sobre esse coração. E ele faz dele seu altar e sua morada. E quando isso acontece, não peca mais. Não entra no pecado sexual. Não faça isso nunca. Senão a solução será remoção do coração, transplante, conforme David fez. Quando David caiu no pecado sexual, ele fez um transplante completo. Ele diz, Deus, tira de mim este coração de pedra. Tira de mim esse coração. De meu coração. E Deus fez uma aliança com os homens, que eu vos mostrei no livro de Ezequiel. Yeah. Vos mostrei a aliança. Ok. Uhum. Uhum. Vos mostrar a aliança. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 a 27. Olha a aliança. Olha a aliança. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 a 27. Ezequiel
36, 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca eu, o Senhor, darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os teus decretos e a obedecer fielmente minhas leis. Aquilo que era impossível, ele fez. Aleluia! O que era impossível, Aleluia. aleluia, fielmente obedecerei fielmente. Olha só, olha, presta atenção, obedecereis fielmente. Lembra-se da infidelidade, do pecado sexual. Por isso o pecado sexual, não, por favor, faça a decisão a Deus, nunca, jamais, nunca. Fielmente obedecereis a lei. Pecado sexual não é bom. Pecado sexual é terrível. Ele é uma adoração, é uma religião. Ele muda os hábitos dos homens para que o teu coração se torne de carne. Foge do pecado sexual. Odeia o pecado sexual. Abandona o pecado sexual. Odeia aproximações sexuais. Odeia conversas com homens ou mulheres. Odeia seriamente. Segue os parâmetros de Deus. Você quer casar? Segue os parâmetros corretos de Deus. Casa sem tocar nenhuma mulher ou nenhum homem. Casou com teu esposo. É ali nesse âmbito onde você está autorizado. Esse não é pecado sexual. Chama-se sexo santo. Adoração a Deus. Tudo sexo dentro de um casamento que Deus estabeleceu chama-se adoração. Quando você está no altar da tua cama, a fumaça sai de você e sobe a Deus. E Deus recebe como bom odor. É adoração. Brasil. Muda o coração. Muda esse coração. Tira o coração de pedra. Sai dessa vida impura. Abandona esses caminhos das trevas. Venha a Jesus. Que Ele terá misericórdia e vai fazer uma circuncisão em ti. Ou vai fazer um transplante. E você vai obedecer fielmente a sua palavra. A sua palavra transforma em nossas vidas. Transforma os problemas em vitória. A sua palavra guardada no coração livra-nos de toda maldição. É lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, ele é vida para todos que encontram. Ele é rocha e o escudo, é a espada do Senhor. Se quiseres praticar, tu és mais que vencedor. Abre o seu coração, inclina os ouvidos e presta atenção. E escuta a palavra de vida, chama-se Jesus. Deus enviou e sarou e livrou o seu povo da destruição. Também hoje tu podes ser livre, se abrir seu coração. Abre o seu coração, inclina os ouvidos e presta atenção. Escuta a palavra de vida, chama-se Jesus. Deus enviou e sarou e livrou o seu povo da destruição. Também hoje tu podes ser livre, se abrir seu coração.
os anos que passaram e eu chego à conclusão. Vou cantar este louvor para abençoar seu coração. E quando olho para trás e vejo que hoje estou de pé, só para me lembrar quão bom tu és. Mas é só para me lembrar quão bom tu és. Como posso eu esquecer sempre que me deste a mão? Os caminhos que abriste no meio das trevas, contigo não tenho medo, estou seguro, eu tenho fé, pois eu sei que tu és bom, quão bom tu és, pois eu sei que tu és bom, quão bom tu és, quão bom tu és, Senhor Jesus. Quão bom tu és, Senhor Jesus. O teu amor não tem fim, tu és tudo para mim. O teu amor não tem fim, tu és tudo para mim. Toma sua posição e começa a rogar a Deus para fazer uma circuncisão no teu coração. Diz, Senhor, circuncisa o meu coração. Eu nunca notei que o meu coração era de pedra. Tinha mandamentos lá, mas o meu coração de pedra. Eu ia na igreja, pensava que tendo mandamento num coração de pedra era a salvação. Afinal, eu não tinha circuncisão. Meu Deus, você pode imaginar ir à igreja, escutar a palavra de Deus, receber os mandamentos de Deus, mas eles estão escritos no coração de pedra, não produzem resultado, não produzem frutos, não produzem nenhuma mudança, porque coração de pedra. Receba hoje o coração de carne. Hoje, desse que Deus te deu o coração de carne, porque talvez você veio na igreja por causa do teu pai, por causa da tua mãe, por causa dos teus primos, então a lei foi escrita no coração de pedra, por isso você caiu no pecado, por isso você caiu no pecado sexual. Mas se hoje Deus escrever com a sua mão no seu coração de carne, se hoje o teu coração for circuncisado, você sim, aí sim, você será nascido de novo. Vai e começa a falar com Deus sinceramente. Começa a falar com Deus sinceramente. Da forma como nunca jamais falaste.